Mateus 24, 3 a 5, é a base, é o tema: heresias, enganos que levam ao inferno. E o texto básico: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus, vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, que alegria podermos estar nesta noite de quarta-feira, louvando, bendizendo, engrandecendo, glorificando, magnificando, glorificando o único, o grandioso Deus, o verdadeiro, o soberano Jesus Cristo. Fazemos isto com paixão, fazemos isto com intensidade, fazemos isto, nós sabemos em quem temos crido. E agora, às 20h03, vamos sossegar e aquietar o nosso coração para ouvir o Pai falar, para ouvir Deus falar. Sim, e nós já estamos dizendo ao Senhor: eis-nos aqui, fala-nos, Pai, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Uau, que momento nós estamos vivendo. Lá fora, um mundo morrendo e o povo do reino vivendo. Meus amados irmãos, pedras que vivem, eleitos do Senhor, meus filhinhos em Cristo Jesus. O tema de hoje, você pode imaginar, é muito profundo, porque nós vamos falar de heresias que são enganos que levam ao inferno. Você sabe que há mentiras muito sutis, mas que são muito difundidas, que são mentiras devastadoras em termos espirituais. Mentiras que inicialmente parecem palavras cristãs. Essas mentiras, chamadas heresias, estão levando multidões para o inferno. Como, pastor? Quando as pessoas acreditam. Quando as pessoas acreditam nessas mentiras chamadas heresias, elas estão sendo conduzidas ao inferno. Então, a mensagem desta noite soa como um aviso amoroso de Deus para a sua igreja presencial e para centenas e centenas de pessoas que estão lá do outro lado, nas mídias sociais, muitos com fome, com sede de Deus, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Então, deixe-me lhe dizer, porque é um aviso amoroso do Espírito Santo: se você acreditar nessas mentiras, sua alma estará em perigo. Porque, irmãos amados, filhos, nada substitui a verdade do Evangelho. A palavra é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra. Ele não disse a palavra das religiões, ele disse a tua, as sagradas escrituras, a tua palavra é a verdade. Então, todo engano e mentira devem ser expostos pelo altar para que as pessoas se agarrem somente à verdade.
E você sabe, amado, que a mentira mais perigosa, mais gritada, não é propalada pelos ateus. Claro que você sabe, se você vai ouvir um ateu, ele vai gritar coisas perigosas espirituais, mas a palavra mais perigosa é quando a verdade não é pregada nos púlpitos. Quando o povo de Deus já não questiona se a palavra é verdadeira ou não. São mentiras que se tornam mortais, pois elas se disfarçam em verdade, mas na realidade distorcem a verdade. No livro de Judas, ele diz: certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Não é uma coisa exposta, não é o diabo que aparece de chifre, barba, pata rachada, cauda de seta. Diz que há certos indivíduos que se introduziram aonde? No teatro lá na beira da barra? Não. No cinema ali no Américas? Não. Onde é que eles se introduzem dissimuladamente? Nas igrejas. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam. Transformam a graça em libertinagem. Dizem: bom, já que eu sou salvo, eu posso pecar. Isto é transformar a graça em libertinagem. E negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, dizendo que há três deuses, uma trindade. Estão negando o único. A Bíblia diz só um. Mas eles dizem: não, existe uma trindade. Então, amados, dissimulação é o quê? Meu apóstolo querido, meu pastor amado, meu tutor. O que é uma dissimulação? É uma palavra disfarçada de verdade e que é mentira. 2 de Pedro 2, 1 a 3 diz isso. Assim como no meio do povo de Deus, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, está falando da igreja, se introduzirão dissimuladamente entre vós. Quer dizer que nós temos que estar atentos e a verdade tem que ser exposta. Quem é que expõe? O pregador. É o pregador que expõe a verdade, prega a verdade e expõe o que é mentira. Então ele disse: haverá entre vós falsos mestres, se introduzirão dissimuladamente. Há pouco foi Judas, agora está Pedro, com heresias o quê? Diga, destruidoras. Leia lá, ó, heresias destruidoras. Quer dizer que toda a verdade edifica, toda a heresia destrói. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Quem faz isto? Está destruindo-se, está destruindo vidas. Versículo número 2. Este versículo é tremendo. Muitos, graças a Deus não são todos, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Tanto é infamado o caminho da verdade. Quantas vezes eu prego a verdade aqui, todos os cultos são pregadas verdades, e do outro lado a pessoa diz: ele é um falso profeta, cuidado com esse homem. Ele está falando de um pacto, dizendo que não é mais o Cristo nos dias da sua carne, agora nós somos servos do Cristo ressuscitado. Ele diz que se a palavra for pregada, além do que foi pregado da graça de Deus, a pessoa é anátema. Ele diz que há mensagens que enfeitiçam as pessoas, que fascinam as pessoas. Então quem está falando a verdade? Sou eu que estou repetindo a Bíblia, ou quem quer contradizer a Bíblia ou disfarçá-la de verdade com mentiras? Então ele disse: muitos seguirão as práticas libertinas. Hoje nós temos no Brasil, amados, 16 milhões de desviados. E agora eu estava até ouvindo e lendo uma matéria antes do culto, um videozinho,
de um pastor dizendo que já há uma estatística que existem mais de 10 milhões de desigrejados, pessoas que viraram as costas a Deus, pessoas que não amam mais o reino, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não vêm às igrejas, são desigrejados, cheios de razão. Eu não tenho culpa de desigrejado. O meu ministério torna as pessoas igrejadas, amando a Deus, amando a palavra, querendo viver o Evangelho, querendo viver o melhor de Deus. Versículo número 3. E por que essa gente faz isso? Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, destruidoras, mentirosas. Para eles o juízo já está lavrado há longo tempo e não tarda, e a sua destruição não dorme. Você viu Judas falando a mesma coisa de Pedro? É dissimulado, não é uma coisa que afronta, é uma coisa dissimulada. É como você vê um militar na guerra, ele usa uma roupa camuflada, ele está dissimulado para que ninguém ao olhar para a floresta o identifique. É assim que o diabo trabalha. O diabo não fica ali na porta dizendo: minha gente, eu vim aqui para destruir vocês. Se ele fizer assim, eu vou lá e dou-lhe um chute. Ele senta, ele pede o celular, ele manda uma mensagem, é dissimulado. Então diz que eles, movidos por avareza, fazem comércio com o povo de Deus. Então, meus amados, todo o ensino da carne não é do Espírito Santo, tem que ser exposto e revelado, porque o cristianismo moderno está muito longe hoje da Bíblia, muito longe. Veja então que o diabo fez isto com Eva. Quando o diabo, encarnado numa serpente, se encontrou com Eva, lá no jardim do Éden, no livro de Gênesis, o primeiro dos 66 livros, quando ele foi confrontar Eva, ele não negou Deus totalmente. Ele disse: o que Deus disse? Que se você comer desta árvore você morre? Não, não vai acontecer assim. Realmente Deus disse. Então ele vem distorcendo o que Deus disse. Ele disse: Eva, coma, você será como Deus, você terá o mesmo conhecimento. Não tem nada disso, que você vai morrer. Então ele misturou um pouco de verdade com uma dose fatal de veneno chamado mentira. Toda mentira é uma dose fatal de veneno espiritual. Vamos ver isso? Vamos lá. Gênesis 3. A serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a Eva, a mulher: não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não, dele não comereis, não tocareis, porque senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que, olha ele falando uma coisa verdadeira. Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os olhos, e como Deus, agora já vai mentir, como Deus, pronto, agora já mentiu, viu? Verdade misturada com mentira, venenosa e fatal. Sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e dei também ao seu marido, e o jaquinzinho comeu. Abriram-se os olhos a ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então o que isso está mostrando? Satanás, ouça isto que eu estou lhe ensinando, que é muita experiência, muito estudo, muita pesquisa. Ele não desdiz totalmente Deus, ele não nega Deus, tanto que ele diz: é assim que Deus disse. Então ele estava mostrando que Deus já havia dito algo. Então ele não chegou: Deus não existe, Deus é o diabo. Não, ele disse: é assim que Deus disse. Então ele não negou. Assim está o cristianismo moderno. Eles não negam totalmente Jesus, mas eles introduzem heresias destruidoras. Eles não acreditam que Jesus disse assim: está consumada, a obra é perfeita, acabou, morreu o vosso passado. Eles dizem: não, Jesus realmente fez tudo isso, mas você tem que batizar.
Então vem uma verdade misturada com a mentira. O que essa mentira fez? Destruiu a obra de Cristo da cruz do Calvário. Então eles transformam a porta estreita numa porta larga. É a salvação. Não, você é salvo, mas você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer ritos, você tem que fazer cerimônias, você tem que passar por batismos, você tem que pagar um preço sacrificial. Sempre a mistura da verdade com a mentira. Não promovem o arrependimento, não promovem a reconciliação, não falam do fruto do Espírito Santo, não falam do sacrifício e o valor da cruz do Calvário, não fala de negar-se a si mesmo, não fala de tomar a cruz, não fala de uma transformação de vida e uma transformação cheia de exigências de Deus. Não falam disso. Falam até de Jesus, mesclado com mentira. Parece espiritual. Então eles dizem: olha, Deus te aceita como você é. O amor de Deus, Ele aceita que uma pessoa que nasceu biologicamente um homem, se veja como mulher e atue fora da construção de vida biológica, como se fosse o contrário. Então, há homens que dizem: eu sou um homem, mas dentro de mim é uma mulher, e as igrejas estão dizendo: amém, Deus te aceita como você é, mano. Pode vir, venha como você é e fica como você está. É o evangelho que não diz que o velho homem precisa de morrer. Então essa mentira, essas heresias que o próprio Cristo, quando perguntaram: Jesus, qual é o sinal de que isto vai acontecer, a consumação, e depois tu voltarás? Ele diz: engano, que ninguém vos engane. Imagina uma pessoa estar num lugar com uma placa dizendo igreja, sendo dizimista, fiel, sacrificando-se pela obra de Deus, e no fim estar sendo levado para o inferno, deixando as pessoas condenadas para o inferno. Suas mensagens até são boas e cheias de boas intenções. Olha, você tem um demônio, você está na igreja há 30 anos, é fiel, já se batizou 20 vezes, mas você tem um demônio. Se você não vier na sexta-feira, eu vou me vestir de branco, eu sou o pastor todo de branco, e eu vou dar um sacudimento na tua vida para tirar esse demônio. Você é crente, você confessou, você é fiel, mas as pessoas começam a dizer: não, realmente, eu sinto de noite alguma coisa. Amado, eu não sei o que você sente de noite, eu não sinto nada, a não ser quando o gato pula em cima de mim. É o gato. Então em Gálatas 1, 6 a 9, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. E ele diz: não há outro, só o da graça, não há outro. Senão, agora veja, filho, acorda, vamos lá, todo mundo olhando para mim agora, para de rir aí atrás, vamos lá. O qual não é outro senão que alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Este é o intento do diabo, perverter o evangelho de Cristo. Para as pessoas dizerem: não acontece nada da minha vida, Jesus está dizendo que vai voltar há 2000 anos, não voltou nada, qual é a esperança? Quem é que me diz? Quem voltou para dizer que tem seio de Abraão? Quem voltou para dizer que um anjo levou o seio de Abraão? Quem voltou para mostrar a cidade celestial? Então, se ninguém voltou, por que eu vou crer? Então, a arma do diabo é essa, é a mentira e o engano. Não há outro. Alguns que perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, está dizendo, nós apóstolos, ou um anjo vindo do céu vos prega o evangelho, que valendo do que temos pregado, seja maldito, amaldiçoado, condenado. Grande é a responsabilidade do nosso ministério, porque nós tivemos o peito, a coragem e a calça comprida, de quando conhecemos a verdade, a revelação da graça de Deus, pegar a lei e dizer: sai a lei daqui. Nós acreditamos num pacto perfeito de melhores e superiores promessas. E nós sabemos hoje, vamos lá, glória a Deus. Então nós sabemos hoje
que além da graça não existe salvação, porque a Bíblia diz: Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. A graça e a verdade. Quer dizer que não há graça e verdade, não há graça se não houver verdade, não há verdade se não houver graça. Moisés trouxe a lei para os judeus, Paulo, em Cristo, trouxe a graça para os gentios, o evangelho da incircuncisão. Então, ele disse que é anátema. Então, amado, essa palavra que perturba e perverte não salva, não liberta. Constrói vidas sobre erros, sobre areia, sobre madeira, palha e feno. Diz em 1 Coríntios 3, 10 a 15, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, disse Paulo, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Agora o outro edifica sobre o fundamento que eu lancei. É o que nós estamos fazendo. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica é sobre fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Amado, o fogo o que é? As lutas, as dificuldades, as guerras, os obstáculos, é que vai provar quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu tenho dito aqui desde domingo, às vezes a pessoa tem um problema, o que o diabo faz imediatamente? Não vai mais à igreja, mano. Eles não te amam, eles não te incluem, eles não querem que você pertença a nada. Saia da igreja, fique sozinho, se não precisa. Se quiser eu vou na tua casa, eu faço uma bênção lá. Então, amado, manifeste-se lá. O fogo prova. O fogo prova quem é de Deus. Porque se a vida da pessoa é madeira, palha e feno, é consumida. Se ela tem ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vem e não queima. Então ele diz no versículo 14: se permanecer a obra que alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como pelo fogo, através do fogo. Olha, a maioria dos cristãos que são salvos, amado, só vivem lutando e perdendo com essas questões da vida. Por quê? Porque a igreja é o resultado do pregador. Se o pregador, se o ministrante da palavra não vem com a verdade e distorce a verdade, todo o povo entra, desculpa a expressão acadêmica, numa canoa furada. Então, pastor, mas esses novos pregadores têm muita popularidade. É verdade, mas popularidade não traz pureza. Eles mexem com as emoções, mas não trazem a verdade libertadora. A Bíblia chama esses pregadores de lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas. Dissimuladamente. Disfarçados de ovelhas. Você está ouvindo o Espírito falar desde o início? Nós estamos falando dessa situação da heresia. Como é que ela não vem? O diabo, volta a dizer, ele não fica ali na porta, cada irmão que entra, o diabo entrega um folheto vermelho e diz: eu vim aqui para te destruir, cara. Ele não diz isso. Ele é capaz no final do culto chamar alguém e dizer: olha, não é bem o que ele diz, vamos botar as barbas de molho. Ele não aparece com 2 chifres, velentão pintado de vermelho, de encarnado. Ele não faz isso. Ele é dissimulador e enganador. Então disse: acautelai-vos, os falsos profetas se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então a tragédia em muitas igrejas estão cheias de pessoas seguindo o Cristo que foi remodelado. Porque as pessoas nos altares querem que esse Cristo como se diz em brasileiro, adeque ou adeque? Adeque. Que esse Cristo se adeque às pessoas.
E não é o Cristo que vai se adequar às pessoas, são as pessoas que têm que se submeter a Cristo. É muito diferente. Eles dizem, Deus quer te ver feliz, Deus quer que você tenha autoestima, Deus quer que você tenha um relógio top, Deus quer que você tenha o melhor carro da paróquia. Sim, que tenhamos todos o melhor, mas o Cristo verdadeiro é pregado. E você vê quando é que a pessoa realmente tem o Evangelho nela, pelo seu comportamento, pela sua vida, pelo seu sim, sim, não, não. Quando ela não admite, em hipótese alguma, está ligada ao ímpio, quando ela não aceita os valores do mundo, não se conforma com o século. Você começa a ver a transformação da vida de uma pessoa, quando as suas pegadas, os seus passos são com Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Então em 2 Timóteo 4,13 ele explica o porquê. Ele diz, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Nós chegamos a esse tempo, 2015 anos depois. Esta carta aqui foi escrita no ano mais ou menos 50, 52 depois de Cristo. Então vamos lá imaginar 2000 anos em que Paulo dizia há 2000 anos, olha, vai haver um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de coaches, influências, mestres segundo as próprias cobiças. As pessoas vão sentir uma coceira nos ouvidos, e não é inflamação, é uma coceira espiritual. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu não quero, quando o Senhor me chamar de ouvir, a não ser servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito. Eu não quero Deus, na hora que eu chegar na presença dele, do Abraão, o Senhor dizer, Miguel Ângelo, olha só, temos que ajustar contas, cara. Você devia ter falado a verdade, você tinha um altar, você tinha um microfone, você tinha câmeras, graças a Deus já chegamos à 6ª prestação, né? Das 12, 6 já foram pagas. Eu lhe dei tudo e você andou mentindo às pessoas. Se não eu não vou ouvir isto de Jesus. Você sabe que o chamado de um apóstolo não é para agradar pessoas, é para agradar a Deus. Porque se eu agradasse as pessoas, não seria servo de Cristo. E você é muito mais abençoado se eu for sempre verdadeiro com você. É ou não é? É verdade. Então diz que não suportarão a sã doutrina. Então nós chegamos a esta hora. A mentira se tornou normal nos púlpitos, nas mídias, nas conferências. Normal. O inimigo conseguiu plantar algo muito próximo à verdade. E quem cai nisto? Os incautos. Caem nessas mentiras. Mentiras disfarçadas de verdade contra o evangelho verdadeiro, contra a verdade da igreja. Então hoje em dia há uma farsa. Só existe uma igreja, todos nós de qualquer igreja vamos para o céu. Se fosse isso verdade, se não fosse só a igreja verdadeira, Jesus não teria dito aquelas pessoas que procuraram ele e disseram, olha, nós temos feito milagres, nós expulsamos demônios, nós profetizamos. O que Jesus disse para ele? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade, os praticais a iniquidade. Ele não disse, vem meu filho, qualquer amor eu recebo, você pode viver de qualquer forma, pode ser rebelde, mentiroso, enganador, mas eu te amo, cara. Não diz isso. As coisas se acertam aqui nesta terra. Então, eu não posso oferecer esperança para as pessoas sem eu oferecer a mensagem do arrependimento, da reconciliação, da obediência. Eu não posso lhe oferecer a eternidade bíblica se você não passar pela cruz do Calvário. 1 Coríntios 1, 18 a 23 diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ora, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela própria sabedoria. Aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esta pregação da graça de Deus perante o mundo aí fora é uma loucura. Eu fui predestinado, chamado, justificado e glorificado. É loucura dizer isso. A obra está completa, ele diz tudo está consumado. É uma loucura dizer isso.
Versículo número 22. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos o Cristo crucificado. Então, meus amados, isso, se não passar por estas verdades, a pessoa está sendo conduzida à destruição. É um evangelho falso, é um evangelho anátema. Vou voltar lá em Mateus 7, 21. Olha, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta dizer, mas nós somos uma só igreja, todos somos iguais. Amado, eu não posso me sentir igual a um rebelde que está dentro de uma igreja. Uma pessoa que tem pecados secretos. Eu não posso me sentir igual a essa pessoa. Nem quero me sentir igual a essa pessoa. Eu tenho que ser um pregador da verdade para libertar a vida das pessoas. Então ele diz, versículo 22. Naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, nós temos profetizado em Teu nome, expelimos demônios, Teu nome fizemos milagres. Então lhe direi, nunca vos conheci. Então não é que somos todos um povo, que somos uma só igreja. Não é verdade isso aqui. A igreja verdadeira de Jesus não é igual à igreja que prega um evangelho pervertido e distorcido. Essa é anátema. Então muitas pessoas passarão a vida toda pensando que são salvas e no fim ouvirão de Jesus dizer, nunca te conheci. Então não é só acreditar em Cristo, é viver a palavra. Tiago 2,19 diz isso. Crês tu que Deus é um só? Não é uma trindade celestial, é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Amado, o diabo crê naquilo que eu estou pregando. Só que ele não obedece, é diabo, é confusão, é adversário. Mas ele crê. Todos os demônios que andam aí pelos ares, no mundo, nas regiões celestes, creem na Bíblia Sagrada, acreditam na Bíblia Sagrada, mas não vivem a Bíblia Sagrada. Então não é só acreditar, os demônios também acreditam, o diabo também acredita. Com Eva ele não disse, Deus disse assim, é porque ele sabia o que Deus tinha dito. Então não é só crença, Deus exige um novo nascimento. Nós vamos trabalhar nisto num dos próximos domingos, o nascer de novo. Então, amados, ouçam, não há segunda chance, não há purgatório, não há reencarnação. Ou a graça te leva à vida, ou a lei e o diabo te leva à morte. Olha o que diz Hebreus 9, 27. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, não há reencarnação, não há purgatório, não há segunda chance. Se eu morro em Cristo, eu vou para o seio de Abraão. Se eu morro fora de Cristo, eu vou para o lugar de tormento e sofrimento, com chamas. É isso que a Bíblia diz. Então, ouça, a decisão que nós tomamos nesta vida, ouça o que eu estou lhe dizendo, pense comigo. Veja que eu estou lhe falando a verdade. A decisão que tomamos nesta vida de abraçar o evangelho da graça de Deus, da verdade, determinará o nosso futuro. Paulo disse isso. Se você retiver a palavra e não pregar como eu lá preguei, como a graça de Deus, se você não tiver um coração transformado, o destino é o mesmo de qualquer pagão. Então o inimigo se introduziu nos púlpitos com rebelião, blasfêmia. Não, volto a dizer, nós nunca tivemos um diabo ali na porta com folhetos vermelhos, um indivíduo com a barba vermelha, um sapato Prada vermelho. Nunca vimos isso aqui. Ele não vem com uma rebelião estratosférica, blasfêmica, mas vem com algo que parece a verdade, que está na realidade carregado de engano mortal. Amados, sem Bíblia, sem arrependimento, sem novo nascimento, sem santidade, sem a verdade, ninguém verá o Senhor. É um falso evangelho. Tem que tomar a cruz, tem que negar-se a si mesmo, tem que produzir frutos de arrependimento. Então, caminhamos por 5 minutos finais, que eu quero orar pelos enfermos esta noite, porque Deus me disse, o milagre está na igreja. O milagre está na igreja. Mateus 13, 19 a 23. Todos os que ouvem a palavra do reino e não o compreendem, vem o maligno e arrebata.
o que foi semeado no coração. O indivíduo pode estar no culto, a palavra, mas se a pessoa não compreende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe, tem alegria, mas não tem raiz, não criou raiz, não ficou firme, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia, à perseguição, por causa da palavra, o luto, a dor, logo se escandaliza. Como é que pode? Como é que ele morreu? Como é que pode? Como é que Deus? Por que eu tenho essa doença? Onde é que está Deus? Então, logo se escandaliza. Mas o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra, ouve e compreende, ouve e pratica. Este frutifica, produz frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, meus amados, Satanás é o mestre da imitação. Veja que ele é capaz de se transformar num anjo de... Então ele é o mestre. Se transforma num anjo de luz. É o mestre da imitação. É o mestre da imitação. Transformar num anjo de luz. Ele cria um evangelho de sucesso, de amor próprio, pensamento positivo, mas sem a cruz. E muitas pessoas amam isso. Se não tem responsabilidade com a igreja, não tem responsabilidade com o reino. É uma salvação barata, sem custo de vida de Jesus. É só uma religião. Isso não salva. São falsas conversões. Só a igreja ter uma atmosfera boa não resolve. Ah, mas se a igreja tem música, danças, um ambiente barulhento, muita emoção, muito choro, isso não resolve. Eu estou te falando a verdade para que você ame este ministério, siga esta palavra, porque a única forma de você no dia final, e eu vou pregar sobre isso daqui a pouco também. Quanto tempo uma alma de uma pessoa que morreu em Cristo fica pairando aqui e depois o que acontece com ela? Tudo isto vai ser ensinado na igreja. Eu estou falando de escatologia, estou falando dos últimos tempos, porque me exige, o Espírito me exige, vis-a-vis o fato do que se vive hoje na nossa nação e nas outras nações, amado. Então eu queria terminar com Jeremias 17, 8 e 9. Porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Versículo 9, enganoso é o coração e mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem é que o conhecerá? Então, amados, ouça, 3 minutos, in conclusion. Não é arrepios que você pode sentir no culto, não é pulinho, não é dança, não é sacudimento, é nós sermos realmente pessoas que confessaram Jesus como Senhor, estão mortos para pecados e delitos. É aquele que diz: Jesus é o meu Senhor, Jesus é minha vida, Jesus é o meu Salvador, é o meu libertador, o meu transformador, o meu regenerador. Isto tudo pela graça de Deus. Eu teria muito mais para vos falar. Contudo, o Senhor me disse, e eu quero deixar isto bem patente hoje na igreja, porque não foi por um acaso que a Marli veio dizer que foi no PET scan curada de câncer de pâncreas, porque não existe praticamente cura de câncer, a não ser de pâncreas, a não ser Deus fazendo. E o Senhor me disse: Miguel, diga ao povo que a única barreira para eu me manifestar é a incredulidade. Se você não acreditar, não vê a glória de Deus. Então o Senhor estava me falando, ontem quando eu estava no escritório, passei muitas horas, ele disse: tumores, paralisias, cegueiras, cadeira de rodas. Ele disse: Miguel, os milagres são para hoje. Câncer terminal,
câncer terminal. Que insulto a Deus. Eu me recordo, Maria, desculpa eu estar falando tanto da senhora, quando a senhora estava ali magrinha, eu disse, ela está curada. Ela está curada. Então, meus amados, nós vamos hoje orar, porque Deus me disse, eu vou fazer isto hoje, vou fazer isto domingo, vou fazer até que Jesus volte. Eu quero que você e a tua casa sejam os lugares mais saudáveis do mundo. Que esta igreja seja como um hospital de trazer vida saudável às pessoas. Então, no seu lugar, onde você está agora, põe a mão sobre o coração, põe a mão sobre o lugar de enfermidade, se for um lugar normal. Então, eu vou começar a orar, vou pedir ao bispo para tocar bem baixinho, porque eu preciso que a igreja saiba que Deus esta noite está curando doenças impossíveis de serem curadas. Doenças impossíveis de serem curadas. Quando aquele leproso foi a Jesus, e Jesus lhe disse, o que você quer? Ele disse, eu quero ser curado. Jesus disse, fica limpo. E ele ficou limpo da lepra, hanseníase. Esta noite, o tumor, a paralisia cerebral, o câncer terminal, a doença consumptiva, a doença que voltou, recidiva, Deus, em o nome de Jesus, nenhuma doença é impossível para Jesus. Diga que você crê, irmão. Do câncer à enfermidade rara, Ele tem poder para limpar e restaurar. Amado, não deixe que a incredulidade impeça agora a manifestação. Todo vício, toda cegueira, pessoa que usa aparelhos, está fazendo hemodiálise, seja agora curada em nome de Jesus. Eu quero ouvir a igreja crendo, aleluia. Eu quero ouvir você que está pelas mídias sociais, dentro de um hospital, dentro de um CTI, com artrose, seus órgãos começaram a entrar em falência. Eu envio o Salmo 107, 20 e digo, enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que é mortal. Eu não vou deixar incredulidade no meu coração. Doenças impossíveis foram curadas agora. Eu oro agora, Senhor, pela libertação do sofrimento e da dor. Dor física, dor emocional. A palavra do Senhor diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, depressão, saia. Ansiedade, medos, temores. Há alguém aqui esta noite cuja alma está em grande sofrimento. Mas eu te digo que Jesus já carregou para o Calvário a tua dor física, a tua dor emocional. E hoje é dia de você receber alívio e cura divina. Eu oro agora pela restauração da vida e da saúde.
porque o profeta Jeremias disse: eu é que restauro a saúde e curo as feridas, declara o Senhor. E neste momento o Senhor está restaurando a saúde física, a saúde emocional, está curando feridas que te fizeram, esse homem que te abandonou, essa mulher que te rejeitou, esse pai que não te amou, essa mãe que não foi maternal para a tua vida. Seja curado. Olha, onde há um diagnóstico de morte, Deus libera vida agora. Diga que você crê. Onde há destruição, Deus traz restauração. Diga restauração, diga vida, diga restauração, diga vida. Esta noite eu proclamo vitória sobre todo o espírito de enfermidade. Creia, amado, creia no impossível. Ele é o Deus de ontem, de hoje e para sempre. Toda enfermidade que prende, que limita, que escraviza, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda limitação financeira, toda crise, toda dívida, oh Deus, abençoa teu nome no Serasa, na lista negra do governo. Deus, em nome de Jesus, ergue esta pessoa, Senhor. Ergue essa pessoa. Traz, ó Deus, riquezas encobertas, tesouros escondidos ao teu povo. Abre portas, despedaça lanças, quebra os ferrolhos. O que te enfermou, o que te prendeu, o que te limitou, o que te escraviza, você que acha que nunca mais amará, nem nunca mais será amada. Amado, isso é o inimigo que semeou de forma sutil. Se você foi abandonado por alguém, por um homem, por uma mulher, Deus tem melhor para você. Deus tem a felicidade para você. Se uma porta se fechou em algum momento da tua vida, Deus abrirá uma porta muito maior. Diga que você crê, diga que você acredita, diga que você crê, diga que você acredita. A restauração de famílias, Pai. Há filhos que querem ter uma mãe, querem ter um pai. As mulheres querem ter um esposo, homens querem ter uma esposa. Senhor, em nome de Jesus, Tu tens esse varão, Tu tens essa varoa preparada, Senhor. Mas apóstolo, o meu caso é diferente. O meu caso é impossível. Mas, irmãos, estou te dizendo, creia no impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Começa a dar glória a Deus por que você já recebeu. Diga glória a Deus, eu já recebi, eu já recebi. E creia no que ainda vai acontecer amanhã, depois, domingo, este mês. Creia nisso. Dê glória pelo que você já recebeu. Eu quero ouvir a igreja dando glórias a Deus pelo que você já recebeu. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está recebendo uma visão espiritual? A voz de Deus sai deste altar. Eu estou orando agora pelos médicos, pelos advogados, pelos professores, pelos profissionais liberais, pelos empresários, pelos comerciantes. Esta igreja é um celeiro de provisão. Esta igreja é um celeiro do poder de Deus. Esta igreja é um celeiro dos propósitos de Deus. Ouse crer, amado, ousa ir no teu lugar, ousa crer a tua casa, a tua empresa, o teu empreendimento, os teus negócios. Ouse ver uma conta bancária abençoada. O Senhor está tirando muletas esta noite, pessoas de cadeira de rodas, aparelhos de ouvido, de surdez. Sim, o Senhor está aqui. Ele pede que você creia no impossível. Creia no impossível. Creia no impossível. Incredulidade é uma barreira. Deus não age na incredulidade, amado. Em nome de Jesus.
Eu dou glórias a Deus. Eu dou glórias a Deus por esta igreja lotada todos os cultos, amado. O diabo intentou, caiu em nome de Jesus Cristo. Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, foi derrotado, catargel, e o reino prospera, Pai. Senhor, Tu és o juiz das nossas causas, Tu és o advogado das nossas causas. Senhor, Tu és o juiz, Tu julgas a nosso favor. Tu és o advogado, Tu és o paracleto, é aquele que está do nosso lado, nos defendendo, nos dando vitória, mudando decisões de juízes humanos, mudando, Senhor. Tu podes agora mudar qualquer situação, pois Tu abriste o mar vermelho ou não abriste? Abriste. Tu abriste o rio Jordão ou não abriste? Abriste. Tu desfizeste as grandes colunas e muros de Jerusalém, foram destruídos, meu Pai. O gigante caiu. Oh Deus, são tantos os testemunhos. Meu Deus, nós estamos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante caiu. Aleluia. Agora a igreja começa a louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos a verdade é libertadora, a verdade é libertadora. Nós cremos no impossível. Deus pode fazer mais, muito mais do que eu peço ou penso, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é o mesmo de ontem, diga: Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo para sempre. Você que está das mídias sociais, não deixe a incredulidade bater na tua alma. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele curou no passado, Ele cura hoje. Ele libertou no passado, Ele liberta hoje. Ele deu vista aos cegos, Ele dá vista aos cegos. O coxo anda, o paralítico salta, o morto ressuscita. Aleluia. O surdo ouça, surdo, comece a falar, ouça, comece a falar em nome de Jesus Cristo. Paralítico ande, toda espécie de doenças sejam curadas. Não importa o nome, há um nome que está sobre todo nome. Enviamos agora socorro. Nós temos pessoas aqui na igreja que têm familiares dentro de hospitais, em CTIs, em clínicas. Nós enviamos o poder de Deus através do ministério angelical. Que esta noite, nesta hora, sejam revertidos. Eu tenho que ver a igreja acreditando nisso, amado. Sejam revertidos agora diagnósticos médicos, assim como Deus fez com a Marli, que quando fez o PET scan não tinha mais o câncer no pâncreas. Meu Deus, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. Tu és o Deus do impossível. Tu és Jeová Jireh. Tu és o grande El Shaddai. Tu és Jesus. Tu és o mesmo. Eu não vou me calar esta noite sem que todos aqui se tornem saudáveis, prósperos, abençoados, cabeça, possam todas as coisas naquele que fortalece. Não vou me calar, irmão. Eu quero ver a glória de Deus. Diga isso: eu quero ver a glória de Deus. Senhor, eu quero ver a tua glória. O mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos é o poder da ressurreição, é o poder do avivamento da alma, é o poder do avivamento do coração, é o poder transformador de situações. O impossível vira possível, o impossível vira possível, a morte vira vida, a condenação vira libertação. Shekamanta korobashakamanda orabasereganda. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou contar até 3 e você dá um glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és o mesmo de ontem, hoje e para sempre. O que tu fazias no passado, Senhor, tu abriste mares vermelhos esta noite, derrubaste os muros de Jericó, tu abriste o rio Jordão, tu fizeste o impossível, o gigante caiu, portas se abriram, ferrolhos foram quebrados. Eu creio. Aleluia. Só pode essas palmas ou você tem mais força?
Você ouviu o Espírito falar ou não ouviu o Espírito falar? Eu ouvi o Espírito falar. O meu Deus é o Deus do impossível. Vamos levantar as mãos para os céus. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho. Força nessa voz. Acha limpa, fez brotar. É o Deus do impossível. Eu creio nisso, é o mesmo de ontem. Liberta encarcerados das prisões. Faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e que mata o amor dos nossos corações. E dá vista ao cego e ao surdo faz ouvir, Mas a tempestade se acalma. amor sobre o mar. Amor sobre o mar e aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus Diga isso. é o Deus do impossível. Diga, é o Deus do impossível, é o mesmo de É o ontem. mesmo hoje e sempre há de E ser. ser o meu Deus. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível Por você. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Senhor Jesus, que glória tu manifestaste aqui esta noite. Eu dou graças pelo que já aconteceu esta noite e o que vai acontecer mais logo, na madrugada. Na madrugada vão acontecer coisas gloriosas. O Senhor vai te despertar e vai dizer: eu fiz um milagre na tua vida. O que vai acontecer o resto da semana, o resto do mês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama, diga amém. Então agora, Senhor, eu profetizo: nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. O homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário, o agente diabólico do governo, fortalezas, sofismas e altivez estão caídos por terra. Toda a ordem que foi emanada do inferno, através de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, estão agora pelo escudo da fé apagados todos os dardos inflamados do maligno. O Senhor foi adiante de nós, os anjos nos guardarão. Vai em paz, vai com alegria. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em tua vida. E mais uma vez o povo de Deus diga amém.